Graça e paz, meus queridos, tenham todos um dia abençoadíssimo. A partir de hoje, eu quero fazer os comentários sucintos, simples, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós fizemos isso de forma muito simples na carta aos Efésios e também Filipenses. Efésios e Colossenses são muito parecidas, mas são distintas. Foram escritas aproximadamente na mesma época em que Paulo estava preso em Roma. E a partir de hoje, então eu quero fazer os comentários, comentar para a sua edificação, é o meu desejo. Eu desejo comentar e trazer algumas lições de cada porção desta carta para a sua edificação espiritual. E hoje eu quero comentar apenas os primeiros 2 versículos que dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. O que temos aqui nesses 2 versículos? A apresentação de Paulo. Temos também Paulo apresentando Timóteo como seu irmão. E temos os remetentes, que são os irmãos da cidade de Colossos. A cidade de Colossos tinha sido, no passado, uma grande cidade, uma cidade pungente, mas na época do apóstolo Paulo era uma cidadezinha. E a igreja, uma igreja pequena também. Mas Paulo escreve esta carta, apesar de pequena em capítulos, mas gigante em seu conteúdo. Uma carta extraordinária. Então está aqui o que temos nesses 2 versículos. Em primeiro lugar, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado por Cristo Jesus, um embaixador de Cristo Jesus e por vontade de Deus. Então olha que coisa bonita, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Um homem que andava com Deus, um homem que estava em comunhão com o Senhor, um homem que tinha sido salvo por Cristo e estava em comunhão com Deus. É este homem que vai escrever esta carta. É este homem que foi usado por Deus para escrever esta carta, para confortar, consolar aqueles irmãos de uma pequena igreja, de uma cidade pequena, e ele está escrevendo aqui as mais lindas e preciosas doutrinas, principalmente a respeito de Cristo, já que havia, mesmo naquela pequena cidade, heresias que combatiam ou queriam diminuir a pessoa de Cristo e assim por diante. E Paulo vai trabalhar isso nessa carta toda e vai ajudar os irmãos em outros assuntos também. Mas lembrem-se, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado por Cristo, ele foi chamado por Cristo, separado por Cristo para uma grande missão. Paulo está preso, lembrem-se disso, Paulo está preso e na prisão em Roma ele escreve algumas cartas, inclusive a carta aos Colossenses. Meus queridos, e ele diz por vontade de Deus, um homem que estava bem com Deus. E um homem bem com Deus é usado por Deus, inspirado por Deus. E ele diz, e o irmão Timóteo, Paulo estava bem com Deus e também com Timóteo, seu cooperador, um jovem ainda, e que estava aprendendo com o veterano, estava ali ao seu lado, ouvindo, vendo, e para viver a vida cristã. Isso é importante, que os mais jovens estejam próximos dos mais velhos. A nossa idade passa muito rápido, a nossa vida passa muito rápido. Então esse ciclo aí, um vai embora, o outro vem, e de repente aquele que já veio também já está na hora de ir, e vem outro, e assim sucessivamente é a vida, né? Bom, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. É para quem Paulo está escrevendo esta carta, aos santos. Paulo não diz aos pecadores, aos que ainda não se converteram. Pelo contrário,
Paulo sabe que todo aquele que se converteu, fugiu da vida errada, do paganismo, do pecado, da imoralidade, arrependidos e veio a Cristo, se tornaram santas. Essas pessoas se tornaram santas, separadas para Deus, nasceram de novo, vivem agora uma nova vida. E Paulo escreve para essas pessoas, para esses novos convertidos, pessoas santas, que se encontravam em Colossos. Como eu já falei, a cidade de Colossos, uma pequena cidade, uma congregação provavelmente pequena, já que a cidade era pequena. Aqui tem uma grande lição, né? Uma lição prática para todos nós. Quando nós, pastores, quando os cantores, né, aqueles a quem Deus tem dado uma bela voz e afinada, quando nós nos destacamos, nós seres humanos, e eu me incluo nisso, apesar de que eu sei quem sou. O ser humano, de forma geral, ele tem a tendência do orgulho, da soberba, da vaidade. É uma tendência natural. Quando um pastor se torna um bom pregador, claro que tudo tem suas exceções, não estou aqui batendo martelo dizendo que todo ser humano é assim. Tem suas exceções, claro. Graças a Deus, Paulo aqui é uma exceção. Quando nós nos tornamos capacitados e aplaudidos pelos homens, geralmente quando somos convidados para pregar numa pequena igreja, ou num dia de semana, num culto de estudo bíblico. Ô pastor, dá para o senhor pregar na quarta-feira no estudo bíblico? Tem lá 10 pessoas. A pessoa, não vou não, eu tenho outro compromisso e ele não vai. Percebem os cantores que gostam de cantar em congressos, em conferências, em locais onde tem multidões? Convide um cantor de fama para cantar numa pequena igreja de 50 membros. Ele vai ter dificuldade de ir. Primeiro porque aquela igreja vai ter dificuldade de arcar com as despesas do poderoso, né? Do poderoso cantor. Mas isso começa com os membros da igreja. Essa história começa dentro das próprias igrejas. Dentro de uma igreja sempre tem aquelas pessoas que são destacadas pela voz bonita, afinada, e geralmente, de novo, tire as exceções, geralmente, essas pessoas que têm belas vozes, afinadas, gostam de cantar quando? Quando a igreja está em festa, quando é um dia de domingo, que tem muita gente, então querem cantar. E por que não cantam num culto no lar, numa segunda-feira, num pequeno grupo? Por que não cantam no culto do meio de semana, no culto de estudo bíblico, para brilhantar ali a adoração a Deus? Por que não? Como se fossem os poderosos. Paulo é diferente. Paulo escreve talvez uma das suas melhores cartas, as melhores doutrinas para uma pequena igreja, numa pequena cidade. Claro que esta carta, inspirada por Deus, vai servir para todas as igrejas do mundo, em todos os tempos, porque Deus faz isso. Permitiu que essa carta estivesse aqui no cano bíblico, para que eu e você pudéssemos desfrutar de suas doutrinas. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, queridos, é que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos de Deus, pregam em grandes igrejas e em pequenas igrejas. Cantam em grandes concentrações de pessoas, mas também adoram a Deus em pequenos grupos, porque eles não estão agradando a homens, não estão servindo a homens, e sim a Deus. Fique aqui essa grande lição. E por fim o apóstolo Paulo diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Como sempre, Paulo deseja o melhor. Paulo abençoa aquelas igrejas dizendo que a graça, que a paz vinda de Deus esteja com vocês. Graça é favor imerecido, é perdão, é justificação, é salvação, é o amor de Deus derramado, e a paz é o resultado de tudo isso. Paulo deseja que a graça e a paz do Senhor esteja com seu coração
E eu quero também, neste domingo, nesta hora, desejar a você que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com a sua família, não apenas hoje, mas sempre. Amém.